Oi, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas. Para quem não me conhece, sou a professora Priscila e a gente está fazendo vídeos curtos e simples para o entendimento de algumas partes da farmacologia. Né? A gente já falou de receptores, de alguns receptores, já falamos de transdução de sinal, proteína G, os princípios da farmacologia. E agora a gente vai falar de um tipo de receptor, que são os receptores do tipo canal iônico, né? São os receptores celulares do tipo 1. Esses receptores são os receptores que trazem a resposta mais rápida para a célula, né? Os receptores do tipo canais iônicos. Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o que são canais iônicos, né? Para que a gente consiga entender o funcionamento desses receptores como canais iônicos. Então, o canal iônico nada mais é do que proteína de membrana, né? Então, aqui a gente tem a membrana celular. Isso é o canal iônico. Então, nada mais é do que uma proteína de membrana, né, que formam poros, por onde, né, poros geralmente aquosos, né, hidrofílicos, que conseguem atravessar, fazer com que moléculas atravessem essa camada lipídica, essa bicamada lipídica, que é a membrana plasmática. Então, é o local pelo qual os íons conseguem passar do meio extracelular para o meio intracelular. Pronto. Isso é um canal iônico, né? Canal iônico é proteína transmembrana, porque ela atravessa a membrana plasmática, que é essa bicamada lipídica, e essa proteína permite que íons passem do meio extracelular para o meio intracelular. Geralmente, íons são poros aquosos, né? Ou seja, são canais hidrofílicos. Por que hidrofílicos, professora? Porque a necessidade desses canais é justamente para que moléculas, íons, consigam passar, atravessar a membrana plasmática, que se não fosse a existência desses canais, esse processo seria extremamente difícil ou extremamente trabalhoso, ok? Então, os canais eles se abrem e fecham de acordo com a polaridade da membrana e a necessidade de entrada ou saída desses íons, de acordo com o gradiente de concentração desses íons, ok? Então, a gente entendendo o que são canais iônicos, agora a gente vai passar para os receptores celulares do tipo 1, que são receptores do tipo canais iônicos. Né? Então, o que são esses receptores? Eles são denominados receptores ionotrópicos. Por que ionotrópicos? Porque neles ocorre a passagem de íons. Então, eles participam principalmente da transmissão rápida de sinalização. A passagem do íon é uma passagem extremamente rápida. Então, rapidamente, esse sinal, lembram da transdução que a gente viu no vídeo passado? E rapidamente, esse sinal vai entrar na célula e vai ser transduzido na célula, né? Vai ocorrer a transdução. E a gente tem aí alguns exemplos de canais, né, iônicos, de receptores ionotrópicos, que são os receptores GABAérgicos, os receptores de GABA e os receptores nicotínicos, os receptores de acetilcolina do tipo nicotínicos. Então, são receptores esses que permitem a passagem de íons. Então, esses receptores, eles têm três tipos principais, né, de canais iônicos transmembranal ou transmembrana. A gente tem aqueles que são regulados por ligante. Eu preciso que ocorra a ligação de um agente, de uma molécula, de um ligante nesse canal, para que ocorra a alteração da condutância desse íon, dos íons, né? Para que esses íons sejam conduzidos, né, de alguma forma para o interior e exterior da célula.
Eu tenho aqueles que são regulados por voltagem, eles são chamados de voltagem dependente. Então, a alteração do gradiente de concentração, né, o gradiente de voltagem da membrana, o gradiente de voltagem da membrana, faz com que eu tenha alteração da condutância. Professora, gradiente de voltagem, que voltagem é essa? Voltem lá para as aulas de fisiologia. Vamos lembrar dos potenciais de ação, né? A presença dos íons faz com que a gente mude a polaridade da membrana. E os receptores que são voltagem dependente, eles se alteram quando ocorre essa alteração da polaridade da membrana. E ainda temos aqueles que são regulados por um segundo mensageiro, onde eu preciso da ligação do ligante, né, ao receptor transmembrana, que vai ter um domínio citosólico acoplado à proteína G. Lá vem a proteína G de novo. Temos um vídeo explicando proteína G. Então, a proteína G também pode estar associada aos receptores do tipo ionotrópico. Como? O ligante se liga ao receptor, que é um receptor transmembrana, que está acoplado a uma proteína G. Esta, quando se ativa um segundo mensageiro que vai produzir o sinal celular, ok? Então, o segundo mensageiro que vai regular a condutância iônica, não será o receptor, né? A gente viu que do tipo voltagem dependente, do tipo regulado por ligante, altera a condutância do canal, né? Quando eles se ligam ou quando a voltagem altera, eles vão alterar a condutância iônica do canal. Os que são regulados por segundo mensageiro, essa condutância iônica do canal vai ser alterada após a ativação da proteína G, para que esse segundo mensageiro, o efetor, seja ativado. Aí sim ele altera a condutância do canal, ok? Então, os receptores ligados a canais iônicos, né, quando esses receptores ligados a esses canais, eles são ativados, eles fazem a polarização ou despolarização, né, da membrana. Assim, eles aumentam ou diminuem a resposta, que passam a permitir ou inibir a passagem de íons, né? Então, quando você tem esses receptores que eles são ativados ou por voltagem ou por ligante, eu tenho aí a polarização ou despolarização, né? Alterando aí a resposta da passagem desses íons. Esses receptores, eles ficam acoplados aos canais e podem ser ativados por ligantes, como a gente falou, né? Então, eu tenho regulado por ligante. Os receptores, que são os canais iônicos, vão ser regulados por ligantes. Por exemplo, o da acetilcolina. Eu tenho aqui um canal iônico, né, um receptor do tipo 1, canal iônico, onde a molécula de acetilcolina se liga a esse canal, né, e ela vai aí alterar a condutância de íons, né? Nesse caso específico é um canal de sódio, regulado por ligante, acetilcolina. Quando especificamente nesse caso, duas moléculas de acetilcolina se ligam ao canal, eu tenho a abertura ou fechamento deste canal, certo? Eu tenho a alteração da condutância nesse canal. Então, o que acontece? Quando eles se ligam, geralmente, esses ligantes se ligam nas subunidades alfa. Quando eles se ligam na subunidade alfa, né, eles ativam esse receptor, ativam esse canal, há uma mudança da conformação dessa proteína, da conformação espacial dessa proteína, né, e que vai fazer com que esse canal permita ou não a passagem dos íons, certo? Então, para que eu tenha a passagem de íons nesse canal,
eu preciso aí de que a molécula, que o ligante se conecte nesse receptor, especificamente na subunidade alfa desses canais iônicos. Ele altera a conformação desse canal. Alterando a conformação desse canal iônico, eu posso inibir ou permitir a passagem de íons. Então, lembrando que os canais iônicos, regulados por ligantes ou não, eles estão envolvidos na transmissão sináptica rápida. Então, eles rapidamente, ele abre ou fecha, impede ou permite a passagem de íons. Então, como eu falei para vocês, o exemplo dos receptores nicotínicos, a seletividade dos canais, como dos receptores nicotínicos, ela acontece pela mudança da conformação. Receptores nicotínicos que têm a ligação de acetilcolina, muda a conformação e deixa com que os íons de carga negativa deixa esse canal mais negativo, atraindo aí o sódio, que é positivo. E atraindo o sódio, então quando os receptores nicotínicos são ativados pela acetilcolina, eles mudam a conformação para deixar esse canal mais negativo, com a carga negativa, e faz com que o sódio, que é positivo, seja atraído, e aí eu tenho o sódio passando por ele. Já os receptores GABA, que eu tinha falado também como exemplo, quando ativado, eles ficam com a sua carga positiva, o canal fica com a carga positiva, para possibilitar a passagem de cloreto. Então, os canais de GABA, quando GABA se liga aos canais GABAérgicos, receptores GABAérgicos, eu tenho então ele permite que esse receptor fique com a carga mais positiva, atraindo íons cloreto, que são negativos, para entrar na célula, certo? Essa parte do GABA, dos receptores nicotínicos, GABA, nós vamos ver lá no sistema nervoso central, utilização de ansiolíticos, e os receptores nicotínicos na aula de sistema nervoso autônomo, sistema nervoso autônomo. A gente vai ver os fármacos que são adrenérgicos e os colinérgicos, especificamente nicotínicos, nós vamos ver nos colinérgicos. Então aqui, só para a gente ver a estrutura desse receptor, então ele tem aqui 5 subunidades, sendo 2 subunidades alfa. Os ligantes se ligam nessa subunidade alfa. Ao se ligarem aqui, eles mudam a conformação do canal, fazendo com que ele fique mais negativo, atraindo íons sódios. Mudando aqui a conformação, esse canal vai ficar mais negativo, atraindo carga positiva, como do sódio. Então, a gente tem aqui os que são canais iônicos controlados por voltagem, então eles são chamados de voltagem independente. A gente sabe que existem canais, membranas, canais iônicos que têm sensores de voltagem. Então, esses canais iônicos, voltagem independente, eles têm esses sensores de voltagem que ficam dentro do canal, que é uma proteína transmembrana, que a gente já falou, E quando ocorre a alteração da polarização dessa membrana, eu tenho a abertura ou fechamento desse canal, Quando ocorre despolarização da membrana, a gente tem abertura, de canal. Então, eu tenho a passagem, por exemplo, esse canal, o canal de sódio, ativado por voltagem. Quando a membrana despolariza, ela fica negativa, então ela atrai íons sódio positivo que passam para o interior da membrana da célula, interior da célula. Quando ocorre uma hiperpolarização, eu tenho aí o fechamento desses canais e a não passagem iônica.
Então, a despolarização da membrana altera a posição dos sensores, desses sensores de voltagem, permitindo que altere a conformação desse canal para que ele possa ser aberto, ok? Então, esses canais iônicos voltagem dependente, como o do sódio, né? Então, eu tenho aqui o sódio vai entrar, né? E passar para o interior da célula. Como é que ele vai conseguir entrar, professor? Eu preciso abrir esse canal. Como é que eu vou abrir esse canal? Precisa acontecer uma despolarização nessa membrana, ok? Então, os sensores, que são voltagem dependente, quando tem despolarização, abrem o canal iônico e o sódio entra na célula. Né? Então, a droga ela não age tampando o canal ou bloqueando o canal, como pode acontecer com os receptores, né? Como acontece no caso de um antagonista. Ela muda a conformação, né? A forma do receptor. Então, ela muda essa conformação espacial do receptor e os íons conseguem migrar. Né? Ou não, se ocorrer o fechamento, eles não passam mais pelo canal. Ok? Então, e aí a gente já falou de canal iônico ativado por ligante, né? Aquele lá da acetilcolina, os canais nicotínicos, GABAérgicos. A gente tem os canais iônicos voltagem dependente, como os canais iônicos de sódio, como os anestésicos costumam agir nesses canais, analgésicos e anestésicos locais. E a gente tem os canais iônicos que são alvos da proteína G, que eu falei lá no início, que esses canais só vão abrir ou fechar dependendo do efetor da proteína G. Então, a proteína G tem que ser ativada, essa proteína G que está aqui com GTP, guanosina trifosfato, ela ganhou um íon fosfato, ativou. Quando ela está ativada, ela vai ativar um segundo mensageiro, que aí sim vai permitir a abertura do canal. Esse segundo mensageiro é que permite a abertura do canal. Então, os receptores acoplados à proteína G, eles podem controlar diretamente a função de canais iônicos. Como? Através do mecanismo que não envolve segundos mensageiros, como a AMP cíclico ou o inositol. O que acontece? Eles vão ativar a proteína G, vai ocorrer hiperpolarização, essa proteína G vai ser ativada, vai ativar um efetor e vai ocorrer uma hiperpolarização para fechamento de canais, né, diminuição da atividade elétrica. Por exemplo, aqui é um exemplo de canal de potássio, né? E no músculo cardíaco, e vai fazer com que feche esse canal, ok? Então, o potássio não passa mais, ele não sai da célula. Então, elas controlam, sem ser através de AMP cíclico, de GMP cíclico, de fosfatase, controlam através de outros mensageiros, de outros efetores, abrindo ou não esses canais iônicos. Como também vão conseguir isso? Mudando a polarização da membrana, ok? Então, a gente viu que para os receptores acoplados a canais iônicos ou receptores ionotrópicos, que são canais iônicos, a gente tem 3 tipos de ativação. Uma ativação a mais rotineira, mais comum, que é a ativação através, não vou falar comum, porque comum pode confundir vocês. A que seria mais óbvia, através da ligação do receptor diretamente nesse canal iônico, abrindo ou fechando esse canal. Eu tenho aqueles que são voltagem dependente, então existem canais que têm sensores de voltagem. Quando ocorre a alteração da voltagem da membrana, o que é alteração de voltagem de membrana, professora? Mais uma vez, polarização da membrana, né? Quando ela despolariza, quando ela polariza, a gente não tem alterações iônicas nessa membrana, na parte interna e externa. Isso faz com que esses sensores de voltagem percebam essas alterações, mudem a conformação do canal, abrindo ou fechando esse canal.
E existem aqueles que têm, né, esses canais iônicos que eles só abrem e fecham quando você tem ativação de uma proteína G, que vai ativar um segundo efetor que vai permitir a alteração desses íons, né, dessa polaridade da membrana, alterando aí a abertura ou fechamento desses canais. Ok? Então, nós temos 3 tipos de ativação dos receptores ionotrópicos, que são receptores que são canais iônicos. Lembrando que esse tipo de receptor é aqueles que dão mensagens sinápticas rápidas, ou seja, mensagem celular rapidamente, porque rapidamente nós temos o fluxo dos íons, né, ou a paralisação desse fluxo ou a abertura para a passagem desses fluxos, ok? Então, a gente finaliza aqui a aula de receptores do tipo canal iônico, do tipo 1. Para quem não viu ainda as outras aulas, os vídeos estão postados. Temos proteína G, receptores enzimáticos, receptores nucleares e receptores acoplados à proteína G. É interessante que vocês vejam primeiro o que é a proteína G, para depois verem os receptores acoplados à proteína G. Temos as aulas de transdução de sinal, que é importante que seja vista antes dos receptores, né? Como é que funciona essa passagem desse sinal para dentro dessas células, né? E a gente finaliza aqui, ok? Então, bons estudos para vocês. Eu peço que vocês se inscrevam no canal e qualquer dúvida podem deixar comentários, ok? Até mais, até o próximo vídeo.